Vamos lá, estamos no capítulo 28, na segunda metade dele. Então nós falamos no começo do capítulo que quando aparece um pensamento pecaminoso no meio da reza, que é como a pessoa deve lidar, não com tristeza, ele não deve nem lidar com aquele pensamento, e sim ele deve ter essa hadas, quer dizer, tirar a cabeça dele de não pensar naquilo. E falamos também que ele não deve tentar elevar aquele pensamento, porque esse é o caminho dos tzadikim, não dos benonim, não dos intermediários. Porque como uma pessoa vai lidar e elevar algo se ele mesmo está lá embaixo? E assim nós paramos a primeira aula. Agora, sobre a última frase aqui, assim que a pessoa deve rezar com mais força e saber que de onde vem esse mau pensamento que ele está tendo no meio da reza, vem do Yetzer Hara. E assim que a gente terminou a primeira parte. Agora a segunda parte, o Alter Rebbe começa trazendo para a gente o que é a guerra. Então falamos que dentro de cada um temos dois reis que querem dominar o coração. E como funciona a batalha de um com o outro. Então aqui estamos no Tânia. Venodá derech hanelchamim, é sabido a forma como que se combate quando temos combatentes e que estão brigando, que quando um faz mais força, o outro equivale à força, certo? Isso não só na guerra, mas em qualquer jogo. Entra no jogo de futebol, um time está fraco, o outro não se esforça tanto, de repente você vê que começa a garra, né? Eles começam a jogar melhor, então o oponente também faz mais força. E por isso, quando a alma divina se esforça e se fortalece na reza, então também a clipar, o lado negativo, também se fortalece para atrapalhar com maus pensamentos. É o que eu falei da outra vez, que você vê de acordo com a santidade da reza, vem a baixeza, a baixaria do pensamento. Então começa uma reza falando primeiro da criação, quer dizer, do mundo como o mundo louva a Deus, o pensamento é medíocre. De repente, começa a falar como os anjos louvam a Deus antes do Shema, o pensamento começa a baixar o nível. No Shema, pior ainda, na Amidah, pior ainda. Quer dizer, quanto mais importante é a reza, mais baixo vai ser o pensamento. Está escrito na Kabbalah que Sha'at Tzlotah Sha'at Kirvah. A hora da reza é a hora da batalha. Na reza é muito comum ter pensamentos ruins surgindo. É parte como se fosse, é uma batalha. Rezar para Deus não é apenas uma conversa entre duas pessoas, é algo que demanda tanto do lado espiritual elevado, que o lado da impureza também quer atrapalhar. Então é uma batalha. O que a gente pode pensar é que, baseado nisso, se eu tenho maus pensamentos durante a reza, é o maior elogio que eu posso ter. Por quê? Se vem um pensamento muito ruim na minha cabeça, eu que não sou tzadik, um tzadik que a gente falou, se vier um pensamento é de outra pessoa que ele consegue levar, mas eu não sou tzadik, eu sou no máximo um benoni. Se vem um pensamento muito baixo, é o maior sinal de que o Yetzer Hara, o mau instinto, está preocupado. Porque a minha reza está boa. Porque a minha reza vale algo. Então ele ataca. Entenderam? Faz sentido. Pensamento muito baixo, pensamento negativo. Quer dizer que você está rezando tão bem que ele tem que usar uma arma mais forte. Se você está rezando nada demais, ele manda o pensamento, tem que pagar um boleto. De repente você está rezando com fervor, ele manda pensamentos sobre idolatria, sobre luxúria, porque tua reza está valendo muito. A gente tem que encarar dessa forma. É um elogio do Yetzer Hara, certo? Sei lá, como a gente pode encarar? Se uma formiga vem querer me tirar no braço, eu não me sinto nada demais. Vem o Mike Tyson e fala, vem comigo.
Quer dizer que ele me considera um oponente digno, exato. Faz sentido. Agora, o Alter Rebbe, ele vai explicar pra gente uma coisa. Que num primeiro momento, a pessoa pode pensar, não, mas peraí, eu estou rezando, eu estou com a cabeça ocupada para Deus, se eu penso em algo ruim, quer dizer, me vem um desejo, um despertar de um pensamento ruim, quer dizer que eu não estou rezando direito. Contrário ao que eu falei agora. Por quê? Porque minha cabeça é uma só. Se ela está ocupada com uma coisa, não deveria aparecer um pensamento sobre outra coisa. E aí o Tânia segue. E não como o erro do mundo que erra, quando fala que se aparece um pensamento estranho, quer dizer que sua reza não significa nada. Quer dizer que tua reza não está boa. Eles diriam, de acordo com essa filosofia, que se você realmente está investido na reza, não vai aparecer nenhum pensamento ruim. Por que está errado isso? Esse pensamento. É verdade ou não é, Moisés? Se você estivesse rezando tão bem, não ia aparecer esse pensamento. Tinha gente que falava isso. O Alter Rebbe vem e fala que está errado esse pensamento. Porque seria verdade se você tivesse apenas uma alma, que é a alma que reza, e a mesma alma que pensa coisas ruins. Se fosse assim, que a pessoa tem apenas uma alma, é verdade. Se você está rezando e aparecem pensamentos ruins, quer dizer que tua reza não presta para nada, porque é a mesma alma que faz os dois. Mas ele nos lembra algo que ensinou no segundo capítulo, no primeiro capítulo do Tânia, que temos duas almas. A verdade é que temos duas almas e que elas combatem uma com a outra, que uma quer dominar o coração e o intelecto da pessoa completamente, e a outra não quer. E aí sim, todo pensamento positivo, todo pensamento de coisa de Torá vem da alma divina, Nefesh Elokit. Todo pensamento errado e coisas relacionadas ao mundo de forma geral vem do Nefesh Abamit, da alma animal. Então, agora eu entendo que não é um conflito dentro de mim. Quer dizer, eu não sou um conflito se eu estou rezando bem e de repente aparece um pensamento. Porque não é a mesma alma, não é a mesma alma que está mandando esses dois pensamentos. São duas almas diferentes. E o que sim acontece é que a alma divina tem que se revestir na alma animal para trazer espiritualidade para o corpo e etc. Mas temos que lembrar, são duas almas. Temos uma bipolaridade dentro de nós, mas não é que eu sou mexigene. Como é possível que eu amo tanto estudar a Torá e eu gosto de falar fofoca, fazer fofoca? Eu tenho duas almas. Uma joga para um time, outra joga para o outro. Então, isso leva a gente a falar uma coisa que a gente já falou uma vez. Se existe realmente a hipocrisia. Existe a hipocrisia no trabalho, certo? Falar muito e ser o contrário. Mas dentro da própria pessoa, não é hipócrita. Você foi para a sinagoga de manhã, rezou tão bem, saiu da sinagoga e se importou com algo banal, isso quer dizer que tua reza não foi boa? Nada a ver. São duas coisas separadas. Lembrando que a gente falou lá para trás no Tânia, que também na hora da reza tem um despertar maior. Então não é hipocrisia. O correto é a pessoa se comportar o dia inteiro assim. Mas somos feitos de duas almas. Então por isso também está escrito que quanto maior a pessoa, maiores os desafios. Por quê? De novo, porque o Yetzer Hara joga na mesma medida do Yetzer Tov. Os dois instintos estão no mesmo nível. Então, se você tem desejos muito ruins, quer dizer que você é uma pessoa ruim? Não. Quer dizer que você é uma pessoa muito boa. O problema é que o juiz que está no meio deixa mais o Yetzer Hara vencer. Mas entendam, se uma pessoa, ela vê, ela analisa a si mesma, que é o que o Tânia vai demandar mais para frente. Ela analisa e fala, puxa vida, como eu tenho vontades tão grosseiras. Saiba, teu nível espiritual também é muito alto. Que nem a gente falou daquele cara que foi no Rebbe e que queria casar com uma não judia, o Rebbe falou que tem inveja dele. Porque se o teste dele
é tão forte, imagina o lado espiritual. Imagina o nível elevado que a alma divina dele tem. De novo, se o ataque é grande, é porque você é grande também. Então, voltando ao jogo de futebol, eu não acompanho muito, mas eu sei que de vez em quando, depende do campeonato, vai o time reserva jogar. Eles põem o time reserva para poupar os titulares. Isso é a maior ofensa que você pode fazer pro oponente. Sabe o quê? Você é fraco, eu vou mandar meu time reserva jogar. Se o Yetzer Hará está mandando o time reserva, quer dizer, uma tentaçãozinha pequena aqui e ali, quer dizer que ele não te acha um combatente tão difícil. Aí você começa a se fortalecer no lado espiritual, estuda Tânia, estuda Torá, Guemará. Aí ele falou, opa, tira o time reserva de campo e vamos com os titulares. Isso tudo na santidade funciona assim. O outro teste que a gente pode fazer. Amanhã, se você não tiver problemas de diabetes, pula o café da manhã. Ou já não toma muito café da manhã, pula o almoço. Você vai ficar bem. Incomoda um pouco, tudo bem. Chega Yom Kippur, faz a mesma coisa. Oi, que fome. Oi, Vesmir. Peraí, quantos trabalhadores automaticamente acabam não comendo as 2 primeiras refeições do dia? Acontece com todo mundo. Mas quando é algo de santidade, aí é difícil. Habibi, faz 2 semanas você não comeu nada o dia inteiro, mal jantou, já o dia seguinte foi trabalhar, também não comeu. Passou 2 dias quase sem comer. E tá bom, a coisa da vida. Chega Yom Kippur, chega Tanit Esther, um jejum curto antes do Purim. Chama Tzalá. Por quê? Porque em tudo que tem santidade, o Yetzer Hará tenta combater. Isso que você esqueceu de comer, Neba, você é um coitado. Ele não tá nem aí pra você, Yetzer Hará. Tá bom. Faz isso porque é mitzvah, aí tem oposição. Que uma vez o Rav Levi Yitzchak de Berdichev, ele soube que tinha um judeu na prisão. Existe uma mitzvah de Pidyon Shvuim, de resgatar presos, judeus da prisão, era muito perigoso. E ele escutou isso, ele foi atrás de dinheiro, começou a arrecadar. E num dado momento ele falou, não vou arrecadar mais nada, devolvam dinheiro para todo mundo. O que aconteceu, Rebbe? Isso aqui não está me cheirando bem. Depois descobriram que não tinha nenhum judeu raptado, sequestrado, preso, não tinha nada, era blefe. Uau! O Rebbe é santo. Olha a divina providência, a profecia dele de ver que não tinha ninguém sequestrado. Foram falar com ele, Rebbe, que milagre. Milagre? Não tem nada de milagre. Foi tão fácil arrecadar, todo mundo que eu pedia estava dando, eu falei, não. Dizem se a esmola é muita, como é que é? O santo desconfia? Falou, tá tão fácil arrecadar, alguma coisa está errada aqui. Por quê? Porque quando você está fazendo a coisa certa, vai ter oposição. Não existe algo bom, positivo vir para o mundo sem ter oposição. Porque o lado da impureza não vai deixar isso sair tão barato. E o Alter Rebbe agora traz para a gente um exemplo do que é a reza quando tem maus pensamentos. Como que você deve encarar? E os maus pensamentos que vêm durante a reza são como, por exemplo, alguém que está rezando com kavaná, com intenção, e do lado dele tem um incircunciso, perverso, falando com ele para atrapalhar a reza. Incircunciso é uma das maiores ofensas que pode ter pela Torá. Ele nem menciona judeu ou não judeu, não tem a ver, mas quer dizer, alguém muito ruim está do lado. Então está lá o Moishe rezando, Shema Israel, ele quer rezar, se elevar, e tem alguém lá do lado falando uma babrinha para ele, para atrapalhar. Como que a pessoa deve lidar? Ele tem que encarar esse ser humano que está do lado dele como os maus pensamentos que vêm do Yetzer Hará. Se tem algum propósito, se por exemplo eu estou rezando, vem um goi e fala comigo, mas não é para me atrapalhar. Ele precisa saber o que fazer. Eu contratei ele para
arrumar alguma coisa, ele quer saber. Então eu posso indicar para ele, posso falar no meio da reza, depende de onde eu estou, mas eu indico, espera um pouco, tô rezando. Agora, se ele vem para atrapalhar, o que a gente faz? Bate nele. Camilo, você é advogado, você sai de uma dessas. Mas o que eu faço se veio alguém e quer me atrapalhar durante a reza? O conselho com certeza que se dá é o seguinte: não responder nada, nem positivo nem negativo, e se faça como um surdo. Por quê? Se eu responder algo positivo, ele está me fazendo pergunta boba, eu respondo algo positivo, eu vou fazer ele perguntar mais. E se eu mandar ele pastar, ficar bravo com ele, o que vai acontecer? Ele vai ter alcançado o que ele quis. Eu estou bravo, eu não estou rezando com alegria. Eu não estou rezando. Então, se vem o mau pensamento da mesma forma, é para esquecer. Por que eu não vou bater nele? Ou, claro, não pode bater, mas por que eu não vou discutir? Porque eu vou cumprir com o que está escrito, que não responda para um tolo. Porque talvez você vai se parecer com ele. Certo? Se você lida com o tolo, você é tão tolo quanto o tolo. Tinha uma vez uma história verídica, Moisés ela escuta. Tinha uma vez que veio parar no Rei Leão uma briga. Então, o jumento e o tigre estavam discutindo. O jumento estava falando que a grama é azul. E o tigre estava falando que a grama é verde. Estavam discutindo, brigando. Azul, é verde. Foram parar no rei, o leão. Quando o leão escutou isso, ele alisou sua bela juba e falou: a grama é azul. E aí o jumento saiu zurrando, feliz da vida: a grama é azul, foi embora. O tigre ficou assustado, falou: majestade, a grama é azul? O leão falou: você fica quieto, você vai preso 3 dias. Peraí, majestade, a grama é verde, e por que o senhor está me punindo? E o leão respondeu: a cor da grama não importa, e você sabe que você tem razão, mas como um tigre, que é um animal tão poderoso, perde tempo discutindo com o jumento, então você vai ser punido. Se alguém Isso é profundo. se alguém briga com o tolo, ele é tão tolo quanto o tolo. Então, se vem mau pensamento e fica lá te azucrinando, ou alguém, no caso o exemplo que o Alter Rebbe traz, alguém fica te atrapalhando a reza, você vai lá e se envolve nisso, é bobo, ele queria te atrapalhar e ele consegue te atrapalhar. Então não responda para ele, não responda nada contra o mau pensamento também. Não adianta pensar, não, então depois eu resolvi. Não se mete nisso, não se envolva com isso, porque todo aquele que briga com menoval, com alguém, como que ele traduz menoval? Presta aqui. Menuval. Não Yuval. Tadinho. Pois quem luta com uma pessoa imunda está sujeito a ficar imundo também. Menuval. Menuval. Não adianta você brigar com alguém que está sujo e achar que você vai sair limpo. Não vai. Então, se o Yetzer Hará, ou aquela pessoa que está do teu lado quer te atrapalhar, ele é um imundo, você mexe com ele. Você está acima dele. Você tem força. Não escuta ele, deixa ele. Não escuta o que ele está falando, e sim, coloque mais força na tua reza. Os Hassidim eram conhecidos por rezar muito prolongadamente. Hoje em dia é o contrário. Quem não é Hassid reza mais prolongado. Hassid tem muita coisa para transformar o mundo. Mas antigamente os Hassidim rezavam por horas. Inclusive, por isso que quando surgiu a Hassidut, achavam que o Hassidismo era reformista. Porque as pessoas rezavam rápido para estudar. De repente os Hassidim rezam. A gente fala que o serviço do coração é a reza. Você serve a Hashem. E teve uma discussão entre o Rebbe Maharaj, que é o 4º Rebbe da dinastia Chabad, e um Hassid, um grande mestre dos Hassidei Polin. Que esse mestre estava falando o seguinte: tem que rezar rápido.
Por quê? Porque enquanto você está rezando, que a gente falou que é uma batalha, o Yetzer Hara está tentando te colocar ideias ruins. Então reza rápido, que é como você está numa carruagem e tem alguém te perseguindo atrás, jogando pedras, tem que fugir. Aí Rebbe Maharash falou, verdade. E o que você faz se ele já está dentro da tua carruagem? O que você faz? Você para a carruagem e joga ele para fora. Aí você continua o teu caminho. Então o pensamento, principalmente diferente do que o exemplo de alguém do teu lado, o pensamento já está dentro de você. Não adianta você correr, nem nada, você não tem que lidar com ele. Muda o foco da tua cabeça. Agora vem uma pergunta óbvia. Entendi já. Veio Yetzer Hara, quanto mais forte ele me ataca, quer dizer que minha reza está poderosa, e eu não tenho que lidar com ele, tenho que ignorar. E se não adianta? Continua. Eu não estou conseguindo rezar, veio o mau pensamento. A gente não pode esquecer de algo importante que nós temos. Avinu Shebashamayim, Papai do céu. O Tânia continua e diz o seguinte: e se realmente está muito difícil de tirar esses pensamentos da cabeça, você não vai discutir com o pensamento, você não vai se irritar com o pensamento, você não vai, como a gente falou na outra aula, que tem vários conselhos, você simplesmente muda o foco, mas não está adiantando. Volta e volta e volta e volta. O que você deve fazer? Então você deve derramar sua alma para Hashem. Quer dizer, você vai implorar para Hashem de todo o coração: Hashem, me ajuda. Eu quero rezar para o Senhor. E os pensamentos estão me atrapalhando. Me ajuda, pelo amor de Deus. E aí Hashem vai ter piedade dele. Se a pessoa é sincera, tanto na reza quanto no pedido, ele vai ter piedade, como um pai que tem piedade dos seus filhos. Por que um pai tem piedade dos filhos? Então ele continua, que o filho vem do intelecto do pai. A gente já explicou bastante que tudo, até o material do qual é feito o filho, vem do intelecto. Então é uma conexão muito forte. Não é que nem qualquer outra pessoa. Qualquer pessoa que me pedir algo, eu vou atender, porque eu sou bonzinho, menos o Camilo. Mas se meu filho pedir, eu vou sentir uma vontade, uma força muito maior. Por quê? Porque ele vem da minha essência, vem do meu intelecto, que é o ápice da minha essência. Então nós também, assim Hashem vai ter piedade da alma dele, dessa pessoa. Porque lembre-se que assim como o filho vem do intelecto do pai, nós viemos do intelecto, do nível de intelecto de Hashem. E aí Hashem vai salvar ele dessas águas turbulentas e vai fazer por ele, porque essa pessoa é parte integral de Hashem. Tem algumas explicações para essa palavra, o Lemano Yaseh, que Deus vai fazer por ele, quer dizer, por ele mesmo, que minha reza é para Deus, então pelo próprio Deus ele vai fazer, ou vai fazer pela própria pessoa. Certo que Hashem vai ter piedade. Uma coisinha. Tem várias. Mas então a pessoa tem que saber, se ele tentou, fez, foi atrás, não conseguiu, tem que entrar em conexão com o superior. Quer dizer, fala, Hashem, eu estou tentando rezar, por favor me ajuda. E esse é o capítulo Koach, capítulo 28 do Tânia. Lembrando, a reza é importante. E finalmente, se vem um mau pensamento, não é com tristeza que a gente vai lidar, é com a alegria de saber que minha reza é importante para Hashem. E o Yetzer Hara sabe disso, por isso ele quer atrapalhar. Se Deus quiser, fechei, mas não era para ter fechado. Se Deus quiser, no próximo capítulo, a gente vai ver como, tá bom, eu estou com Hashem, eu quero rezar para Deus. E às vezes eu tenho um problema meu, que me impede. E sobre como a pessoa deve lidar com isso, e com depressões que vêm de pecados, entre outros assuntos, Bezrat Hashem. Shkoyach! Muito bom.